Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É com muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez nesta casa de Deus para nós falarmos desse tema. Agradeço as pessoas que me fizeram o convite para que hoje eu pudesse estar aqui para falar com vocês sobre esse tema tão importante para todos nós. E eu espero que seja o primeiro encontro de outros tantos que teremos juntos para falarmos da doutrina espírita. Não podemos falar dela que não seja a partir desse viés, da consciência do dever e da consciência e da responsabilidade daquilo que nós escolhemos para cada um de nós, considerando que todos sabemos que somos espíritos fadados à perfeição, que embora tendo sido criados por Deus simples e ignorantes, mas todos temos uma única fatalidade, que é nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Certamente que isso não se dará em apenas uma encarnação, visto que todos nós acreditamos nesse pressuposto básico da doutrina espírita, a pluralidade das existências. Não apenas morremos, até porque o Espiritismo matou a morte quando nos disse que a morte não existe. O que existe é a continuidade da vida, que nós estamos de passagem, fazendo uma experiência transitória no corpo físico, em prol desta libertação espiritual. E que nós nascemos, nós morremos, renascemos, para progredir sempre, tal é a lei. Porque assim Deus o quis. Destinou para cada um dos seus filhos a condição de seres perfeitos. Por essa razão, disse Jesus quando esteve entre nós: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho exatamente esta citação na qual os Espíritos nos falam em torno desta nossa realidade divina e que todos nós precisamos nos imbuir, nos esforçar para o alcance desta determinação divina. Porque ainda que não tenhamos a consciência necessária, ainda que não acreditemos nesta verdade que liberta, mas fato é que todos um dia alcançaremos essa condição de espíritos puros. Por esta razão, Kardec ainda vai colocar no Livro dos Espíritos, na segunda parte, ao tratar da progressão dos espíritos, ele vai considerar a escala espírita, na qual ele vai subdividi-la em 3 ordens, em que na primeira, na base, ele vai considerar os espíritos imperfeitos, aqueles que são mais propensos, mais tendenciosos à matéria do que propriamente a sua condição de espírito. Na segunda, os bons, aqueles que já têm um vislumbre, que já têm um despertar, que já têm uma vontade, e muitos deles já se esforçam para o alcance desse desiderato, desse objetivo, que é tornar-se perfeito. Enquanto que na primeira ordem, ele assim o classificou como sendo uma única classe, que são, podemos assim dizer, para os eleitos do Senhor. Para aqueles que conseguiram sair da simplicidade, da ignorância, do seu lado sombrio, frente à sua condição de perfeito, para o alcance desta condição. De que forma? Através das sucessivas reencarnações, nas quais, em cada uma delas, pelo esforço pessoal, pela dedicação, se empenhou ou se empenharam para alcançar essa condição que todos um dia alcançaremos. O que vai nos diferenciar basicamente é o tempo, é a condição, é a vontade. Porque ainda existem muitos espíritos
que se aprisionaram à primeira ordem ou à terceira ordem dessa escala espírita e preferem caminhar por muitas e muitas reencarnações apenas na condição de imperfeito, preferindo viver das coisas transitórias do mundo, do imediatismo de cada encarnação, sem se permitir perceber-se filho de Deus, sem se dar conta de que existem outras experiências mais importantes, mais evoluídas para serem vividas e experimentadas, a fim de que possa conhecer na sua grandeza total as leis de Deus, considerando ainda que o que vai nos diferenciar aqueles que se encontram na terceira ordem para aqueles que atingiram a primeira é o conhecimento, o entendimento, a vivência, sobretudo, das leis de Deus. Essas mesmas leis que Kardec as colocou na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando vai tratar das 10 leis concebidas pelo mundo espiritual superior para nós, humanidade terrena, em que eles iniciaram como sendo a lei natural. E uma das perguntas interessantes para entendermos a lei de liberdade, que é a 10ª, no capítulo 10º, é exatamente quando Kardec questiona as entidades venerandas, onde se encontra no homem a lei de Deus. E os espíritos prontamente assim disseram, na consciência. Embora uma pergunta e resposta conhecida de muitos, mas ela é extremamente significativa para nós pensarmos de forma resumida quanto a esta questão do livre-arbítrio. Porque quanto mais consciente eu sou das leis de Deus, mais eu faço um bom uso desse livre-arbítrio. Ou esta lei funciona a meu favor, eu a direciono em função do meu progresso, da minha evolução espiritual, na medida em que eu entendo que, embora todas as coisas me sejam permitidas, mas nem todas elas agora, nesse momento evolutivo, me convém. Por que isso? Porque eu conheço a lei de ação e de reação, a lei do retorno, que dirá que a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Esta fala pontual de Jesus vem caracterizar exatamente o que hoje a doutrina espírita nos mostra quanto à questão da lei de liberdade. Porque dentro dessa perspectiva da lei de ação e de reação, que rege a harmonia, o equilíbrio do universo, vai dizer para nós que, embora tendo livre-arbítrio, embora tudo me seja permitido fazer, mas existe essa lei que me devolve na mesma intensidade o grau de responsabilidade por aquilo que eu estiver fazendo hoje. E que hoje, especificamente, do ponto de vista da minha evolução, desde a minha criação até o presente momento, hoje, nesta noite, nesta existência corporal, eu sou o resultado das minhas multifárias reencarnações. E essas reencarnações são consequências, todas elas, acreditem nisso, das escolhas que eu venho fazendo ao longo de cada experiência reencarnatória. Em que pese que por mais breve seja a experiência no corpo físico, ou por mais longeva para alguns, considerando que hoje chegamos ao alcance no corpo físico dos 100 anos, dos 105 anos, ou quem sabe até para alguns poucos aos 110 anos, mas fato é que quanto mais breve, quanto mais longeva é a experiência no corpo, mas ela é o somatório de tudo quanto eu fiz nesse caminhar através dos anos ou das décadas em que eu estive nela. E a minha próxima reencarnação, a minha próxima experiência no corpo será resultado desta última que eu acabei de deixar
e de viver. E aí vão ser avaliadas as conquistas e as não conquistas. E a partir daí, dentro do somatório, eu poderei avançar um passo a mais ou ficar estacionado naquele mesmo patamar em que eu iniciei a minha última encarnação. Porquanto, vem então a doutrina espírita para nos aclarar, nos esclarecer quanto a essas verdades, quanto a esta realidade na qual todos estamos inseridos, porque essas leis, conforme foi dito na questão 621, elas estão todas na nossa consciência. E é a partir do despertar da consciência que eu passo a entender essa dinâmica da vida e passo a considerar as minhas escolhas. Porque quando eu falo de livre-arbítrio, ainda que seja resumidamente a partir de um conceito teórico, a gente vai entender que não é outra coisa senão um mecanismo que Deus nos aquinhoa, que Deus nos oferece quando adentramos nesse estágio de humanidade no reino hominal. Porque é sabido, acredito por todos, que nós fazemos um caminho evolutivo desde o início em que Deus criou a mônada, ou como vemos lá na pergunta, salvo engano, 21 ou 23 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona o que é o Espírito. E vamos considerar que esse Espírito proposto nessa questão é aquele do E minúsculo. E os Espíritos vão dizer a ele: é o princípio inteligente do universo, que foi criado por Deus e lançado juntamente com a matéria para iniciar o seu processo de aquisição de valores morais e espirituais, de desenvolvimento das suas faculdades, de aquisição de todo o seu patrimônio espiritual e divino. Então ele vai estagiar esse princípio inteligente em vários reinos, sendo que em cada um deles vai aprender, vai se desenvolver em alguns aspectos. E nós temos os três conhecidos que antecedem aquele ao qual nos encontramos hoje, que é o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Em cada um desses reinos que nós avançamos, nos constituímos mais complexo, nos constituímos mais desenvolvido em vários níveis necessários para atingirmos então o quarto e o mais decisivo de todos os reinos de então, que é exatamente o reino hominal. Quando assim acontece, se dá que nós nos tornamos não mais princípio inteligente do universo, passamos a ser seres inteligentes da criação. E é nesse momento em que nos constituímos esses seres inteligentes da criação que nós passamos a adotar o livre-arbítrio ou a liberdade de escolhas. E os espíritos ainda vão considerar que na medida em que nós vamos evoluindo nesse reino, saindo de uma para outra reencarnação, desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa moralidade, esse livre-arbítrio ele vai se tornando cada vez mais amplo. Ele vai se tornando cada vez mais complexo. Porque nas nossas primeiras reencarnações, nós não temos tanta liberdade de escolha. A exemplo do que acontece com os nossos filhos, que nos primeiros anos de vida, nós os conduzimos, em que pese que ele tenha a liberdade de escolher, mas não tem a consciência do poder que essa liberdade, que esse livre-arbítrio oferece a ele. Então são os pais, os seus tutores iniciais de sua encarnação, que vai dando a ele as primeiras noções de vida,
de saber, de valores, de aprendizado, é quando ele começa a se socializar com outras crianças, com outras pessoas, e que ele vai então maturando e entendendo o sentido da vida, como deve estabelecer-se dentro das leis estabelecidas por aqueles grupos sociais, melhor dizendo. E aí ele vai crescendo, vai se realizando do ponto de vista do seu desenvolvimento e, consequentemente, já não vai mais precisar tanto da presença da mãe e do pai segurando a sua mão e conduzindo nas suas escolhas. Em que pese que nos dias de hoje as crianças já em tenra idade já têm uma liberdade de escolher o que vestir, o que comer, para onde vai estudar, onde quer ir, muito mais do que as antigas gerações, ou as nossas gerações, que nesse particular, nós tínhamos limites maiores do que hoje. Considerando o avanço social, tecnológico, cultural, as crianças, de alguma sorte, elas são mais livres, já nascem com esta lei muito mais impulsionada do que os nossos pais, os nossos avós e muitos de nós que também não tivemos essas mesmas oportunidades. Mas mesmo considerando esse avanço, mas o fato é que precisa-se de tutores, de condutores, porque uma das grandes responsabilidades dos pais e educadores levar a esta alma o melhor que ela possa ter do ponto de vista da sua condição de espírito. Daí disse Jesus: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque nesse corpo infantil tem um espírito, e esse espírito não é outro que não seja uma alma experimentada, vivente de outras encarnações, e que até o presente momento nós não o conhecemos, não sabemos qual é a sua bagagem espiritual, quais são os valores morais que alicerçam ou alicerçarão a sua conduta nas relações humanas. E nós vamos precisar nos conduzir como verdadeiros observadores, construtores do novo homem, conforme vai propor Herculano Pires, nesse livro que nós trouxemos, como reforço. A ideia da lei de liberdade, a proposta de nós estarmos pensando no livre-arbítrio, é para que nós consideremos que nesta nova geração, que nesta nova sociedade, esse homem novo do futuro, que já dá os seus primeiros passos na atual sociedade, deve ser uma constante, já não poderá ser mais uma exceção, porque nós vemos igualmente lá em A Gênese, no capítulo 19, quando Kardec vai tratar que os tempos são chegados para que esta nova geração tome posse do mundo, das sociedades. E esta nova geração serão desses espíritos maturados, desenvolvidos, conscientes, responsáveis quanto à lei de liberdade. Porque são as nossas escolhas que atravancam o progresso ou que propõem o avanço desse mesmo progresso. Daí não podermos parar e simplesmente considerar, do ponto de vista teórico, esta reflexão. Esse momento em que aqui nós nos encontramos, trabalhando durante todo esse mês, o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, a lei de liberdade, conforme vocês já viram e foi dito aqui, é uma lei natural, e que nós passamos ao longo do tempo, historicamente, vencendo, defendendo o nosso direito de liberdade, defendendo o nosso direito de ir e vir, as nossas escolhas, porque tem algo mais afligente, tem algo mais doloroso para nós.
quando cesseiam a nossa liberdade de escolher, quando, por exemplo, um pai, em um processo educacional para com seus filhos, diz assim: você não vai, não quero, sem sequer justificar, como aconteceu com muitos de nós outros, e a gente tem que engolir seco e simplesmente aceitar. Mas quantos de nós ficamos remoendo, chateados, brigados de mal com os nossos pais, com os nossos professores e educadores, quando eles nos impediram de que a nossa escolha pudesse ser prevalecida e aceita, como ainda hoje o é. Daí porque se diz, os jovens, de que as regras elas existem para serem quebradas. Porque de alguma sorte a lei, as regras cesseiam determinadas escolhas e condições nossas. Olhar apenas do ponto de vista social, do ponto de vista de uma conjuntura cultural, não basta. Os movimentos classistas, os movimentos de rua, os movimentos sociais têm nos mostrado que cada vez mais as pessoas exigem, as pessoas lutam pelos seus direitos de igualdade, que igualmente, na redundância, é uma lei natural e também se encontra entre as 10 leis propostas pelos espíritos a Kardec. Porque precisamos, Deus nos criou todos à sua imagem e semelhança. E todos temos os mesmos direitos e igualmente os mesmos deveres. E um dos deveres que nós devemos ter, do ponto de vista da consciência da lei de Deus, é fazer com que esta atual sociedade modifique-se para melhor. Devemos ter a consciência de que devemos fazer o melhor ao nosso alcance, para que quando saiamos dessa encarnação, deixemos-la melhor do que quando nós a encontramos. E aí nós vamos ver a importância desta lei de liberdade e a lei de progresso, porque conforme dissemos, ela começa, as 10 leis, Kardec nos apresenta, inicialmente falando das leis naturais, que são leis eternas, divinas, imutáveis, e que todos nós estamos inseridos nessas leis. Somos conduzidos por elas, de forma consciente e inconscientemente. Uma delas é a lei de reprodução. Uma outra delas é a lei de sociedade. Para que nesse exercício dessas 9 leis, possamos um dia, na categoria de espíritos superiores ou prudentes, vivermos então em uma sociedade em que, por escolha individual, que se reflete no coletivo daquela sociedade, a lei de justiça, de amor e de caridade possa prevalecer frente às nossas escolhas e decisões, onde quer que estejamos. Nesse momento, nesse período, estaremos em sintonia plena, completa com o Pai, com os ensinos do Divino Amigo Jesus, que pontificou para nós essa frase, que ainda hoje nós não a compreendemos na sua grandeza, ao nos dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, mesmo considerando a nossa destinação, que não seja por Ele. Não Ele figura, personagem, mas por Ele enquanto
Filho de Deus que nos trouxe a mensagem do Pai que está nos céus. E a sua mensagem se fundamenta e se caracteriza por uma única lei dentre as 10, que não é outra que não seja a lei de amor, de justiça, de caridade. Somente aqueles espíritos que se encontram na primeira ordem da classe, na primeira ordem da escala espírita, em que Kardec considera apenas uma classe, os perfeitos, é que entendem na sua dimensão maior esta lei, pois que todas as outras já foram internalizadas por eles. Aqueles que se encontram na segunda ordem, entre a terceira e a segunda classe, os prudentes, os superiores, já possuem igualmente uma lucidez mais avantajada, mais esclarecida a respeito dessas 10 leis, cabendo a nós outros esse investimento, essa dedicação, esse estudo teórico, como estamos fazendo hoje aqui, para que amanhã, quem sabe, se não ainda nesta encarnação, possamos aplicá-la na nossa conduta diária, no nosso dia a dia um com os outros. Então, falar de livre-arbítrio, falar da lei de liberdade, é nós estarmos revisando as nossas escolhas. É nós estarmos parando para nos perguntar, por exemplo, a respeito do que falamos ontem lá em Santo Amaro: por que eu sou espírita? E vocês podem encontrar, vou falar no final, no nosso canal no YouTube. Por que eu sou espírita? Alguém já se perguntou alguma vez? O que me fez tender para ela, considerando a multiplicidade de outras possibilidades religiosas? Porque esta nos esclarece, nos consola, nos diz exatamente o que devemos fazer, embora não nos impondo, não nos obrigando, que nos mostra essas leis de forma racional, lógica, clara, que nos diz que somos responsáveis pelas coisas que fazemos, que nos amplia a visão da nossa condição de filhos de Deus, de espíritos imortais, que estamos de passagem, que temos uma vida a ser vivida plenamente quando da passagem dessa experiência corporal, porque a vida continua, e tantas outras coisas mais que fundamentam os princípios básicos da doutrina dos Espíritos. Mas, sobretudo, por que eu sou espírita ainda? Porque eu escolhi conscientemente fazer o meu processo de individuação, o meu processo de autoconhecimento, de moralização, pois que este é o objetivo primaz do advento da doutrina espírita para a humanidade na Terra. A concepção da terceira revelação para nós foi uma tentativa a mais, advinda do mundo espiritual superior, para que nós, humanidade, avancemos para esta destinação que todos alcançaremos um dia. Daí porque se fala da transição planetária. E parece às vezes um tanto quanto repetitivo, mas é importante que nós nos conscientizemos dela, não apenas pelo fato de que está em trânsito, pois que ela sempre esteve e sempre continuará em transição. Entretanto, desta feita, o que vai diferenciar das outras tantas transições
que já ocorrera na face do planeta Terra, que esta já não será mais do ponto de vista geológico, físico, material, em que pese que em alguns momentos isso também ocorrerá, pelas escolhas que ainda estamos fazendo frente à sustentabilidade do nosso planeta, quando nós o destruímos, pelas nossas escolhas insensatas, pelo nosso livre-arbítrio em destruir consciente ou inconscientemente a nossa morada. Na casa do meu pai existem muitas moradas. Uma delas, dentre esses milhões de outras tantas, chama-se Terra, na qual estamos momentaneamente. E nós a encontraremos quando na nossa próxima encarnação, em uma condição melhorada ou não, mediante o que eu estiver fazendo nesta. Mas se esta conseguir avançar, progredir, por conta de que a maior parte dos espíritos encarnados nela também cresceu, moralizou-se, transformou-se pelas escolhas estabelecidas que se refletiram no coletivo, ela então ascende de categoria. É a previsão do tempo para a Terra. Sair da condição primária, primitiva, de um mundo de provas e de expiações, para uma condição de um mundo de regeneração. Mas ainda assim, querendo lembrar que sua destinação é a perfeição. É se tornar um planeta feliz, um planeta divino, puro, na medida em que os espíritos vinculados a ela, igualmente por extensão, evoluam, cresçam, se desenvolvam, moralizem-se, vivam as leis de Deus conscientemente, que façam bom uso desta lei de liberdade, na medida em que suas escolhas estão mais próximas de Deus do que mais distante deles. É a questão, salvo engano, do Livro dos Espíritos, a 630, quando Kardec questiona o que é o bem, o que é o mal. E os Espíritos assim o disseram: o bem é tudo quanto está de acordo com a lei de Deus, dessa mesma lei. E ainda vai considerar, parágrafo seguinte: nós sofremos, nós somos infelizes nesse mundo, porque delas nos afastamos. Porque ainda não temos maturidade moral e espiritual para escolhermos, decidirmos de acordo com a lei. E como Deus respeita as nossas escolhas, nós pagamos o preço pelas escolhas mal feitas que nós tendenciosamente escolhemos. Porquanto o nosso olhar ainda está muito mais voltados, muito mais direcionados para o aqui e agora, do que para o objetivo final, que é sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Portanto, a necessidade de nós repensarmos condutas, escolhas, e nesse particular, antes de vermos propriamente algumas citações desse resumo teórico que se encontra nesse capítulo 10º do Livro dos Espíritos, na terceira ordem, na terceira parte, eu gostaria de apresentar mais uma vez esse livro, porquanto, volta e meia, eu assim o faço. Deixa eu só me arrumar aqui um pouquinho. É esse livro que aqueles que veem os nossos vídeos já estão cansados
de tanto eu apresentá-lo nas palestras, que chama-se Entrevistando Allan Kardec. É de autoria de Sueli Calda Schubert, uma mineira de Juiz de Fora, em que ela lança várias perguntas a Kardec dentro das muitas temáticas que o Livro dos Espíritos trabalha. E aí, quando ela vai discorrer sobre o tema livre-arbítrio, ela traz algumas questões interessantes que não estão no Livro dos Espíritos, mas cujas respostas nós encontramos nas obras básicas da doutrina. Não sei se eu me fiz compreender. Ou seja, ela formula uma pergunta cuja resposta, que provavelmente daria Allan Kardec, ela vai tirar das obras básicas da doutrina espírita. Essa, por exemplo, quando ela questiona: o espírito é livre para fazer escolhas? Ela então vai buscar na questão 399 a resposta de forma resumida. Vejamos: o espírito goza sempre do livre-arbítrio, porque é uma aquisição que ele adquire quando adentra o reino nominal. Em virtude dessa liberdade é que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Por isso que nem Deus nos tira a possibilidade de escolhermos se queremos ficar retidos no nosso processo de evolução ou se nós queremos acelerar os nossos passos. Nesse particular, me permito ainda, dentro dos nossos últimos 15 minutos, relembrá-los da parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos, ela pode ser analisada sobre vários aspectos a ser considerados. Mas dentre eles, uma em particular, pode se referir à lei de liberdade. Porque, resumidamente, a passagem diz o seguinte: o Senhor faria uma viagem e escolheu 3 dos seus servos e deu-lhes uma quantidade de talentos ou de moedas, dizendo a eles que eles deveriam fazer um bom uso de forma como lhes aprovessem, que eles escolhessem usar aqueles recursos financeiros da melhor maneira que eles quisessem, mas haveriam de restituir ou dar contas quando ele retornasse. E assim o fez. Fez uma longa viagem, passou muito tempo fora, e quando retornou, chamou os servos e perguntou-lhes: o que fizestes com os talentos que eu vos dei? E cada um deles foi dizendo: olhe, Senhor, aqueles 2 que me destes, eu consegui multiplicar nesse meio tempo por mais 2. O outro, que havia recebido 4, também disse a mesma coisa. De 4 conseguiu mais 4 e atingiu 8. Mas teve um em particular que recebera apenas 1 talento ou 1 denário. E ao invés de multiplicá-lo por mais 1, mais 2, por mais 3, o que ele fez? Escolheu, por isso a associação, escolheu livremente enterrar o talento, esconder debaixo da terra, porque ficou com receio, com medo de, em usando o dinheiro, ele perdesse e não tivesse como pagar o seu senhor quando do seu retorno. Para os 2 primeiros, que multiplicaram por mais 2, por mais 4, o Senhor ficou feliz e disse-lhes que ainda haveria de dá-los muito mais. Mas para aquele que recebera 1 e que enterrara, ele ficara muito chateado e disse-lhe que também tiraria daquilo que ele não tinha.
o repreendeu. É metafórico, é simbólico, é verdade. Mas quão representativo essa passagem é para os nossos dias. Porque nós estamos em trânsito. Nós estamos saindo da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas quantos são aqueles detentores da verdade que liberta, daqueles que poderiam já estar impulsionando o progresso da humanidade na Terra, que estão fazendo exatamente tal qual esse servo da parábola, enterrando seus talentos? Quando não investem no seu progresso moral e espiritual, em que, aquinhoados nessa encarnação ou reencarnação, pelo conhecimento da doutrina espírita, e não fazem o seu processo de libertação, de renovação, que não fazem o movimento proposto por Joana de Ângeles do autoconhecimento, ou ainda, se quisermos, trouxemos para referendar nesse outro livro, Ilumina-te. Pergunto a vocês e a mim também: quem de nós, por escolha, por uma decisão consciente, pelo uso bem feito do seu livre-arbítrio, está se auto-iluminando? Porque não serão os espíritos que farão por nós. Deus nos aquinhoou com livre-arbítrio de ficarmos limitados no aqui e no agora, nas conquistas materiais, primitivas, transitórias, nos títulos, nas riquezas, nos bens materiais. Podemos, e Ele não vai se chatear conosco. Ele não vai nos punir nem nos castigar. Ele respeitará as nossas escolhas. Mas como tal, sofreremos as consequências delas, que no mínimo é permanecermos em um mundo tal como o nosso, de provas e de expiações. Mas Robson, você não está falando o tempo todo de que a Terra está progredindo, vai se tornar um mundo feliz, e eu não estarei nela? Sei não, viu? Tenho lá minhas dúvidas, porque nem eu sei se estarei nesta nova fase, nesse novo amanhecer, nesse novo dia, também no dizer de Joana, quanto mais os outros. Mas a gente pode se autoavaliar. A gente pode voltar o olhar para nós mesmos, a exemplo da proposta de Santo Agostinho, e passar em revista os nossos atos, as nossas escolhas, e nos perguntarmos se elas nos aproximam ou nos distanciam de Deus. E aí eu terei um parâmetro, eu darei uma ideia de que se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal. Porque o que é o bem e o mal, e aqui já o dissemos, não é outra coisa senão a decisão que eu tomo de me aproximar ou se me distanciar das leis de Deus. O livre-arbítrio, tal qual a inteligência, é uma faculdade, é uma aquisição do espírito imortal. Mas o que você faz dela ou dele é sempre uma escolha livre de cada um de nós. Portanto, é preciso que nós repensemos mais uma vez as nossas escolhas, para que ao sairmos dessa encarnação, voltando ao mundo espiritual e ao nos encontrarmos livres da indumentária corporal, frente com a nossa realidade de espíritos, não nos arrependermos, não nos decepcionarmos, não nos frustrarmos pelas escolhas tomadas nessa encarnação. Porque as minhas escolhas de hoje
determinam o meu estado de lucidez ou de sofrimento no mundo espiritual. E, consequentemente, como será a minha próxima encarnação. Pelas minhas escolhas, já estou constituindo o que serei nas minhas vindouras reencarnações. E apenas mais uma dentro dessa proposta, quando ela questiona, embora uma grande parte das pessoas já admita a existência do livre-arbítrio, há muitas dúvidas quanto ao modo de como o espírito o exerce. Veja-se, por exemplo, o problema do mal, dos crimes, dos sofrimentos. Então elas questionam se tais situações estão previstas ou se o espírito as escolhe. O Senhor pode esclarecer essa dúvida? E aqui a gente tem, resumidamente, a teoria sobre o livre-arbítrio. É um pouquinho longa, mas vale a pena nós ouvirmos pontualmente. Vejamos. A questão do livre-arbítrio, diz Kardec, precisamente no Livro dos Espíritos, no item 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Entendam isso de uma vez por todas. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino, porque a doutrina espírita não compactua com o destino. Senão, seríamos máquinas. Não teríamos livre-arbítrio. Ele pode, continua a resposta, por prova ou por expiação, escolher uma existência que seja arrastada ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas, e esse é um ponto importante para entendermos a dinâmica da vida, mas, entretanto, todavia, contudo, será sempre livre de agir ou de não agir. E hoje mais, voltado para o psicológico de Joana de Ângeles, nós sempre somos livres para reagir ou para agir. Porque quanto mais psicologicamente é o ser encarnado, o espírito no corpo, ele já não mais escolhe reagir. Porque quando a gente reage, a gente está sob o influxo dos instintos, dos impulsos. E na maioria das vezes, nos arrependemos logo depois do ato cometido. Porque é algo animalesco que ainda carregamos e que trazemos diante de uma situação que nos desagrada, que rompe e a gente perde as estribeiras, o controle, e mais tarde nos arrependemos. Esse é aquele que ainda reage frente às experiências da vida, seja ela qual for. Mas aquele que age é aquele que é o homem novo de Herculano Pires, o homem integral de Joana de Ângeles, ou ainda o ser consciente que habitará o nosso solo planetário. Ele pensa, ele racionaliza, ele mede as consequências, ele prevê e ele vai adotar a postura de Paulo de Tarso, aqui já proposta. Será que me é lícito fazer? É, mas me convém? Não. Portanto, também não o farei. É como propôs Jesus, lembrando a passagem evangélica ainda, 2 minutos me permitam. Quando Jesus vai dizer àquela mulher: mulher, cadê aqueles que lhe condenaram? Foram, Senhor. Eles te acusaram, te condenaram? Não, Senhor. Eu também não o farei. Mas vem a lição que ficou imortalizada: vai e não peques mais.
Falar de livre-arbítrio, falar de lei de liberdade, é pensarmos nesta proposição crística para cada um de nós. Mulher, homem, vai e não peques mais. E não pecar significa ter consciência das escolhas, refletir sobre elas e entender que seja qual for elas escolhidas, haverá sempre uma consequência. Para fechar o trabalho, ela ainda vai considerar: assim, livre-arbítrio existe para ele, para o homem, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetidos, pela necessidade de aprendizado e de evolução. Cabe à educação combater as más tendências. E aí está o grande papel, a grande missão de pai e de mãe. Conduzir os seus filhos pelo caminho do bem, da vitória espiritual, da consciência do livre-arbítrio, tal qual educamos às vezes quanto à questão do uso do veículo automotivo. Porque não basta apenas pagar para que ele tire a carteira de motorista. Dar-lhes um carro, porque ele passou no vestibular de medicina, ou completou 18 anos. Ou porque pede ao pai como sendo o presente que ele gostaria de ter. Mas não o educa para ser um motorista consciente e que prevê as suas escolhas frente ao trânsito. Não é o trânsito que mata, somos nós que ainda escolhemos nos matar uns aos outros no trânsito, que hoje é o grande espaço de violência e de morte que nós temos no nosso país. Cabe à educação combater as más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Eu penso que esta resposta proposta por Kardec no Livro dos Espíritos, no item da pergunta 872, resume toda a ideia da lei de liberdade, do livre-arbítrio, de tudo quanto temos pensado e conversado nessas semanas que antecederam esta nossa. Portanto, gostaria de agradecer a todos a oportunidade bendita e benfazeja de aqui estar com vocês hoje, e que tenhamos novas possibilidades de encontro, mas que saiamos também daqui com esse desejo, com esta decisão interna de aprofundarmos um pouco mais o conhecimento e a vivência desta 10ª lei que se encontra no Livro dos Espíritos. Na verdade, a 9ª, porque a 10ª é a de amor, de justiça e de caridade. E para encerrar, gostaria então de fazer um convite a vocês que conheçam o nosso canal no YouTube, onde nós estamos postando as palestras que temos feito aqui e ali. Dentre elas, essa que aqui estamos gravando. E que se não hoje, mas nesse final de semana, nós colocaremos lá no canal Roteiro Espírita. E como eu tenho dito, sem o acento no i. Roteiro Espírita sem acento no i. Porquanto nós temos um outro canal, ou existe um outro canal, que chama-se
Roteiro Espírita com acento. E se vocês clicarem lá, não vão ser meus seguidores, e sim do meu concorrente. Tá certo? Até que podem, porque também tem a proposta espírita. Mas não esqueçam do Roteiro Espírita sem acento. Lá vocês encontrarão uma série de material espírita e outras ideias que nós estamos fomentando para alimentar o canal e que vocês poderão contribuir com ideias, com colocações e tudo que nós estamos propondo. Uma delas é, nós estamos colocando voz no Evangelho de Mateus, e o próximo Evangelho vai ser o de João, em que nós faremos breves comentários das passagens citadas por ele. Então, www.youtube.com/c/roteiro espírita sem o acento. Tá bom? No mais, muita paz, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.